Olá pessoal, Glaucia Pomiglio aqui, bem-vindos de volta ao meu canal e hoje vamos bater um papo aqui sobre aquela batalha interior que todos nós às vezes temos, né? Se não, talvez diariamente, mas que muito provavelmente a gente carrega isso, né, durante a nossa vida, que é aquela batalha interna, né? Aquela guerra dentro de nós onde a gente fica naquela tensão dos opostos, né? No bem ou mal, né? Bom ou mal, certo ou errado, posso ou não posso, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Eu não sei se vocês repararam, eu venho trazendo bastante e venho pegando bastante nesse conteúdo, porque ele é extremamente importante, sobretudo quando a gente fala sobre equilíbrio, né? Esses dias estava conversando com duas colegas, né, sobre esse tema. Aí uma delas pegou e falou assim: minha meta de vida é buscar o equilíbrio. E quando a gente olha para uma perspectiva analítica, né, pela psicologia analítica do Jung, todos nós temos o equilíbrio, né, como meta, né? Onde o Jung vai falar aqui o self, a nossa psique, né? O self é a totalidade. Então essa tensão dos opostos, ela sempre vai existir. Para quê? Para que a gente encontre esse equilíbrio, né? Ou seja, unir, colocar todas essas partes da nossa psique humana em conversa, né? Nessa dialética, e integrar essas partes. Então, quando a gente fala de tensão de opostos, o que a gente pode compreender um pouco, né, por essa visão da perspectiva analítica? A nossa mente, ela tem multi-aspectos, né, sobretudo o consciente, o inconsciente, o masculino e o feminino, onde a gente, na perspectiva analítica, é ânima e ânimos, né, luz e sombra, entre outros fatores. E o que é importante aqui? O Jung, ele reforça que uma psique saudável, né, em equilíbrio, vamos dizer assim, precisa ter esses opostos integrados. Eu não posso nem supervalorizar, né, algum aspecto da minha psique e nem negar, né, quando eu supervalorizo um aspecto ou quando eu nego totalmente um aspecto, ou seja, eu estou em desequilíbrio. Vamos pensar, por exemplo, nessa questão de bem ou mal. Então, a nossa psique, ela sempre vai ter os pares de opostos que são complementares. Então, eu só sei o que é o bom, né, quando eu reconheço o mal, quando eu sei que existe o mal, né? Para eu saber, por exemplo, o que é alto, eu só vou conseguir definir aquilo que é alto quando eu tenho uma definição daquilo que é baixo. Ou seja, o contraste, ele sempre vai existir. E a gente precisa equilibrar isso. Então, quando a gente fala de tensão dos opostos, grava bem isso na cabeça. Precisamos de alguma maneira equilibrar. Uma coisa que eu deixo aqui para vocês validarem também é pensar sempre naquilo que é relativo. Né? Então, quando alguém fala para você, olha, isso é certo ou isso é errado, já pensa nisso. Peraí, certo e errado é relativo. Sabe? Quando alguém chega com alguma coisa, tipo, a verdade absoluta, opa, isso é relativo. Sabe? A gente tentar trazer um pouco o relativismo no nosso dia a dia, né? E também o paradoxo. É legal a gente conviver com o paradoxo e com o relativo. Por quê? Traz alguns benefícios para nós, a gente começa a exercitar, né, o pensamento crítico, uma análise crítica, a gente também começa a ajuda a gente no processo criativo, de criatividade, ou seja, porque a gente começa a se distanciar e pensar sobre aquilo que somente parece óbvio, sabe? A gente traz outras coisas que não necessariamente são óbvias, né? Apesar de que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que, quando dizemos que é óbvio, percebe? Né? Porque ser óbvio é relativo. Às vezes eu falo uma coisa para você que parece óbvio para você, mas uma outra determinada pessoa nunca ouviu falar aquilo. Então, para aquela pessoa não é óbvio, logo é relativo. Tá vendo como que é gostoso a gente conviver com isso? Porque daí a gente sai um pouco dessa dicotomia, né? Que é o quê? Bom ou ruim? Pode ou não pode? Certo ou errado?
sabe? O paradoxo, o que é o paradoxo? O paradoxo, a princípio, é aquela ideia que parece absurda, mas que ela pode conter algo ali subjacente ou que carrega uma solução, né? Por exemplo. Então, assim, um paradoxo, sei lá, vamos pegar o paradoxo do mentiroso, né? Quando o mentiroso afirma que aquela declaração é falsa. Logo, se ele está afirmando que a declaração é falsa, a declaração é verdadeira. Mas se a declaração é verdadeira, significa que a declaração é falsa. Entende? Olha, parece que é ilógico, mas faz a gente o quê? Analisar, né? A gente não pega um conteúdo e reduz ele, né? A gente faz análises mais complexas, né? A gente se aprofunda um pouco mais. Então, para que a gente consiga buscar esse equilíbrio e alcançar a totalidade, né, dos aspectos da nossa psique, que em contrapartida está associado com o processo de individuação, é a gente aceitar essas partes em nós e sempre pensar que é relativo. E às vezes a gente se culpa muito, né? Quando a gente fala dessas dicotomias, né? Quando a gente olha para as coisas de maneira unilateral. Então, às vezes a gente se culpa, às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa, e normalmente por quê? Porque internamente nós, né, por si só, não fizemos essa interpretação, não fizemos essa análise. Algo veio do externo e falou pra gente que aquilo era bom, ou que aquilo era ruim, ou que aquilo era certo, ou que aquilo era errado. E por conta daquilo que falaram para nós, a gente talvez deixa de aplicar alguma coisa na nossa vida, ou deixa de fazer alguma coisa na nossa vida, ou a gente reprime algum conteúdo, né, que gostaríamos de fazer e não fazemos porque disseram que é certo ou disseram que é errado, né? Algumas nuances aí da mitologia que pode ajudar a gente a perceber um pouco isso, né? Essa questão de ser relativo, né? O mito do Prometeu, né? O mito do Prometeu, ó, quase se, né? Por quê? O que ele fez? Ele falou assim: eu vou catar o fogo dos deuses, eu vou catar o fogo do Zeus e eu vou dar esse fogo para os humanos, porque eu quero ajudar a humanidade, eu quero promover o conhecimento, a liberdade. Então eu vou pegar o fogo e levar para a humanidade. Ao mesmo tempo que o Prometeu quer pegar o fogo e dar para os humanos, Prometeu também fica preocupado que ele vai desobedecer os deuses. E ele pode irritar muitos deuses. E agora? O que o Prometeu vai fazer? Você entendeu? Por fim, o Prometeu rouba o fogo, vai lá, dá para os humanos e depois desenrola tudo lá dentro do mito. Se você não conhece esse mito, assiste, é bem bacana, é bem legal. Como eu mencionei em outros vídeos, os mitos nos ensinam muito, a gente aprende demais com os mitos, né? A gente consegue pegar essas nuances. Então, Prometeus, a gente consegue, né? Prometeu, a gente consegue trazer um pouco esse exemplo. Claro que a gente consegue extrair muitas coisas do mito, tá? Mas no mito de Prometeu a gente consegue também extrair esse exemplo da tensão dos opostos, né? Então, às vezes você tem desejo de fazer alguma coisa, você precisa fazer essa análise crítica, né? E verificar também. Cara, essa decisão que eu pretendo tomar, né, o que estou prestes a tomar nesse momento, ela é egóica, né? Ela proporciona só melhoria, crescimento, conhecimento para mim? Ou eu consigo compartilhar, levar isso para minha comunidade, levar isso para o coletivo? Isso afeta de maneira positiva a vida de outras pessoas? E isso é um movimento que a gente faz internamente, né? Claro, obviamente, às vezes a gente vai trocar uma ideia com alguém, vai pedir uma opinião, mas você precisa ter a sua análise crítica e analisar o seu contexto. Que quando a gente fala sobre algo ser relativo, é justamente por isso. Depende do contexto. Nesse contexto do Prometeu, por exemplo,
Você acha que foi certo ou errado ele ter roubado o fogo para levar para a humanidade, para ajudar a humanidade a se desenvolver? Muitos vão dizer que ele foi errado porque ele foi contra os deuses. Porque o que os deuses falavam era aquilo, ponto e acabou. E o Prometeu falou assim, não, vou desafiar os deuses e vou levar o fogo para os humanos. Alguns vão analisar esse mito e vão falar, cara, ele fez, foi da hora que ele fez, foi bacana. Ele catou fogo para ir lá, levar conhecimento, ajudar o povo lá, os humanos, a evoluírem, a crescerem, a buscarem sabedoria, conhecimento. Percebe que é relativo? Então a gente sempre vai conviver com essa tensão dos opostos na nossa vida, no nosso cotidiano. Um outro mito também que é legal é o próprio mito do Dionísio, né? O Dionísio é o deus do vinho, das festas, das celebrações, da fertilidade. Então lá com Dionísio, ó, toma-lhe, 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 e comemora, né? E o pessoal ali, o prazer, né? O prazer carnal. Então o povo tá se divertindo. Ué, pessoal, aí eu trago essa reflexão para vocês também. Nós não temos também os nossos desejos carnais, né? Os nossos prazeres, sobretudo associado à sexualidade, é algo que a gente precisa discutir. Sabe, eu tô tentando trazer aos poucos algumas coisas que, cara, são críticas e a gente precisa discutir, porque senão a gente não muda nada, nem na nossa vida e nem na nossa sociedade, na nossa comunidade, nada. Porque tem muito tabu, muito preconceito em cima de coisas e aspectos que são o quê? Naturais, que fazem parte da nossa essência e que a gente precisa pegar esses aspectos e o quê? Humanizar dentro de nós. É isso. Nesse exemplo que eu dei, por exemplo, do Dionísio, né, de celebrar, de tomar o vinho, de ter ali as relações, os prazeres carnais, não é um tabu, um preconceito na nossa sociedade? Né? Por diversas doutrinas, você não pode ter os desejos carnais, porque o desejo carnal é um pecado. Bom, se eu não posso ter o desejo carnal, eu também faço uma reflexão aqui para você. Se você não pode sentir prazer, né? Se você tem que podar, por exemplo, o seu instinto, o seu desejo de gozar, por que você tem essa função? Já parou pra pensar? Então, caramba, se é pecado eu gozar, mas por que meus próprios órgãos me permitem isso? A criação falhou? A criação falou, putz, não queria que eles pudessem ter o prazer do gozo. E agora? Vou condená-los por isso? Vamos fazer reflexões, né? E aí, como que você usa? Como você desfruta desses seus prazeres? Aí você vai fazendo essa análise, né? Você faz com equilíbrio ou não? Então você vai trabalhando esses aspectos. Mas é sempre importante entender que todas essas características fazem parte, né? Ela é uma totalidade da psique. Nós precisamos integrar esses conteúdos, tá? Nem supervalorizar. Não sei se você assistiu um vídeo, eu não vou me lembrar agora qual vídeo foi, mas eu dei um exemplo que recentemente, com o falecimento da minha irmã, dentro daquele contexto eu precisei mentir para minha mãe. Eu fui honesta com a minha mãe? Eu me considero uma pessoa honesta, mas tinha um contexto ali. O porquê que eu menti naquele momento? Eu não fui honesta com a minha mãe. Minha mãe me fez uma pergunta, eu não fui honesta. Por quê? Porque tinha um contexto, né? Minha irmã tinha acabado de falecer, minha mãe estava com a pressão alta, entendeu? Então imagina se eu supervalorizo isso, eu poderia carregar uma culpa, né? Do tipo, ai meu Deus, eu menti. Não, calma, é relativo. Da mesma pergunta que eu fiz do Prometeu, o Dionísio. Você acha que está certo ou que está errado? O Dionísio, que é o deus do vinho, né? Ter as celebrações, comemorações, se divertir um pouco. Entende, pessoal? Então, essa batalha, essa guerra, né, dentro de nós, essa guerra dentro de você, tem como sim ela
ela parar. Como? Nesse processo de integrar as partes dentro de você. Humanizar, tá? Vai ter momentos que às vezes o pessoal fala, né? Ai, você é... Fugiu a palavra. Eu não quero falar histérica porque o histérico no senso comum é muito pejorativo. Quando a pessoa... Ai, caramba, fugiu agora. Quando você, tipo, precisa... Vou usar a palavra austero, né? Quando você precisa ser um pouco... ter austeridade, né? É preciso em alguns momentos, né? Que às vezes a gente fala também pelo senso comum. Não confunda ser bom com uma pessoa boba. Você precisa estar ligado, sabe? Então sempre pensa assim, pessoal. Cabeça na lua, pés no chão, né? Integrando corpo, alma, mente e espírito, entendeu? Trabalhando todas essas nuances e sempre validando de maneira equilibrada, né? Exercer todas essas funções psíquicas dentro de você, né? Os nossos conteúdos inconscientes, sobretudo, principalmente quando a gente fala de sombra, sombra não é somente aquilo que a gente reprime, não é apenas trauma, né? Tem coisas boas nossas também que está no inconsciente, que está ali na sombra, entende? Mas conforme a gente vai caminhando, a gente vai trabalhando esses aspectos, mas é saber integrar e saber que isso faz parte dentro de nós. E a maneira que a gente faz tudo com equilíbrio, né, que a gente vai humanizando essas potências dentro de nós, aí a gente pode dizer que a gente tem uma psique em equilíbrio. Quando a gente supervaloriza alguma coisa e quando a gente nega alguma coisa, a gente está em desequilíbrio. E, por muitas vezes, o que o Jung chama, né, dos complexos, e que ele fala que o complexo é autônomo, muitas vezes quando a gente não dá atenção para esses conteúdos, eles vêm, porque eles são autônomos, e eles nos tomam. E aí, às vezes, a gente tem aquela fala, nossa, eu agi naquele momento que nem parecia que era eu. Realmente, foi o complexo. Ele é autônomo. Complexo, meu bem. Ele vem e ele te engole, ele te suga, se você não der atenção para os seus aspectos. Beleza? Então, quer acabar com essa guerra dentro de você? Humaniza as potencialidades dentro de você. Integra tudo que você é. E dessa forma, você vai trabalhando e vai diminuindo essa guerra dentro de você até que você termine com essa guerra dentro de você, que é a própria individuação. Beleza, pessoal? Obrigada para você que ficou comigo até aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha trazido aí algum novo insight, alguma ideia uma reflexão e que te ajude aí nessa sua jornada de autodesenvolvimento, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Tá bom? Um beijo para você e até o nosso próximo vídeo.